Olá, tudo bem? Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cada domingo avançamos um pouco mais. Hoje, portanto, a nossa exposição do livro de Apocalipse, nós chegamos no capítulo 16. Por gentileza, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 16 e aguardar um pouquinho, que daqui a pouco nós vamos seguir fazendo as leituras. Antes, porém, em reverência, oremos ao Senhor pedindo a sua direção. Oremos. Pai querido, no nome de Jesus, nós nos curvamos diante do Senhor, pedindo que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ilumine, ó Deus, o entendimento, dá-nos a compreensão da Tua palavra. Por meio do Teu Santo Espírito, ó Deus, venha trazer os ensinamentos aos nossos corações nesta hora. Em nome de Jesus, aqui assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Bom, o texto hoje é um pouco mais longo. Vamos direto, então, ao texto. E nós vamos proceder da mesma forma que temos feito. Vamos fazer por etapas, né? A gente lê uma porção e já tenta explicar sobre aquele texto, sobre essa parte que nós lemos. Verso 1 e verso 2, acompanhe comigo a leitura, por favor. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. A imponente voz vem do próprio Deus, ordenando aos 7 anjos que derramem sobre os ímpios suas 7 taças cheias da sua cólera. É importante ressaltar que, por centenas de anos, por milhares de anos, Deus se mostra paciente e bondoso para com as pessoas, chamando os homens ao arrependimento de seus pecados e conversão a Cristo Jesus. Agora, infelizmente, a maioria preferem, rejeitar a oferta do Senhor, permanecendo na impiedade, cometendo todo tipo de impureza, zombando de Deus e da sua igreja. Como se tais rebeldias não se rendessem consequências dolorosas para eles. Deus nunca tolerou a corrupção, a licenciosidade e as idolatrias praticadas pelo homem. No entanto, Deus é longânimo, oferecendo várias chances de mudanças, mas agora esse capítulo 16, ele vai mostrar para nós que cessou, é o fim dessa paciência do Senhor, então. O comando divino para que seus flagelos sejam derramados sobre a terra impenitente, ela indica que os rebeldes receberão a punição, a justa punição pelas suas ideologias, pelas suas ações, por tudo aquilo que se fizeram por merecer. A primeira taça é derramada sobre a terra e os marcados e adoradores da imagem da besta são acometidos de úlceras malignas e perniciosas. Quem são
os seguidores da besta. São aqueles que, devido às facilidades, se renderam à sedução desse sistema corrupto, curvando-se diante da besta e adorando a sua imagem, se abraçando aos princípios que afrontam os princípios orientados pelo Senhor na sua palavra. Vamos seguir mais um pouquinho, verso 3 ao verso 11. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram a Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. A gente vê claramente a impenitência do homem mesmo diante de tantos flagelos. É bom a gente também entender que esses flagelos, eles vêm acontecendo ao longo da história, desde a primeira vinda de Jesus, e culminará na sua segunda vinda, na volta de Jesus. Então, em proporções, em vários lugares e em épocas diferentes, Deus tem derramado do seu juízo de forma pontual ao longo de toda a história. Também não quer dizer que a abertura dos 7 selos é primeiro, depois vem as 7 trombetas e depois vem as 7 taças. Não. Isso acontece os mesmos acontecimentos, mas mostrando aspectos diferentes. Porém, dentro de uma espiral, que vai afunilando para culminar no fechamento do grande dia do julgamento final e da volta de Jesus. Da volta de Jesus e do julgamento final. Então, se nós formos observar ao longo da história, quantos reinos se levantaram, quantas tiranias já aconteceram e caíram, não permaneceram. De uma ou de outra forma, foram abatidos, foram punidos. E agora, a gente está vendo que tudo tem sido afunilado para o grande momento da volta de Jesus, porque ele mesmo nos diz sobre isso, que os dias que antecedem a sua volta, aconteceriam terremotos, guerras, muitas coisas tristes, o amor esfriaria nos corações, e tudo isso a gente tem visto que a humanidade ela tem caminhado dentro dessa dinâmica, porque é aquilo que Deus já determinou para acontecer. As 7 taças lembram muito as 7 trombetas registradas no capítulo 8, do capítulo 8 ao capítulo 11 de Apocalipse. As 4 primeiras trombetas atingem a natureza. A primeira trombeta destrói
A terça parte da terra, árvores e ervas verdes. A segunda mata 1/3 da vida marinha. A terceira afeta 1/3 dos rios. E a quarta trombeta destrói a terça parte dos astros, sol, lua e estrelas. As 3 primeiras taças diferenciam das trombetas, das 4 primeiras trombetas, porque as trombetas, elas tiveram uma ação parcial, elas atingem 1/3 parte da natureza, do mundo criado. As taças não. Os flagelos da taça atingem de forma plena, total, toda a terra, todos os ambientes onde ela foi lançada, ela tem uma atuação plena. A primeira taça afetou com úlceras malignas todos os adoradores da besta por toda a terra. É isso que o verso 2 está dizendo aí. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. Foi por toda a terra. Em todos os lugares, os homens adoradores da besta foram atingidos por úlceras malignas. A segunda taça tornou o mar em sangue e matou toda a vida marinha. No verso 3. A terça taça tornou-se em sangue também toda a água doce. E aqui há uma manifestação do anjo em apoio àquilo que Deus está fazendo com as fontes dos rios. Ele adora a Deus por aquilo que Deus está realizando. O verso 5, ele diz: tu és digno, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Olha, Senhor, tu és justo, tu és santo, e tu derramaste um justo juízo sobre todos esses que mataram os santos, mataram os profetas. E aí a gente lembra lá do clamor dos santos, em Apocalipse 6, verso 9 a 11, quando na abertura do 5º selo, as almas que morreram por causa da palavra de Deus, do testemunho que sustentavam, elas clamam a Deus: até quando, Senhor? Não vingará o nosso sangue perante os da terra? E eles então recebem vestes brancas ali, e também são orientados a aguardar até que complete o número daqueles que também haveriam de morrer por causa da palavra de Deus. Os santos ao longo da história. Mas agora chegou a totalidade disso. E a vingança de Deus chegou. E o anjo então está exaltando a Deus, porque Deus é justo em tudo. Se Deus não pune, Deus é injusto. Parece que é algo meio desproporcional agora o que Deus está fazendo aqui. Mas não é. Porque nunca faltou ao homem oportunidade de se arrepender e de voltar para o Senhor. Inclusive, ele deu o próprio filho para morrer, para salvar a humanidade. Mas chegou. Então, sobre essa realidade, a igreja caminha muito consciente de que ela já foi guardada dessa ira de Deus por meio de Jesus Cristo. E não é algo que vai acontecer, não é uma vitória que vai acontecer lá na frente. Como a gente viu no capítulo 15, a multidão dos que estavam sobre o mar de vidro ali, na presença de Deus, cantando, como se fosse uma vitória no final. Essa vitória já aconteceu no ano 33 da era cristã, quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. E ali ele venceu a morte, venceu o mundo, venceu todas as coisas, todos os inimigos de Deus, subjulgando eles debaixo dos seus pés.
e debaixo dos pés da igreja. A igreja está acima disso, de todas essas coisas. Ela não está livre de passar pelas tribulações da vida, pela luta durante todo esse percurso, mas ela caminha de forma vitoriosa, porque ela em Cristo Jesus, ela está guardada, ela é protegida, ela é vitoriosa em Jesus Cristo. Mas aqui a gente vê o próprio Senhor Jesus trazendo esse conforto ao coração dos crentes ali no primeiro século, que estavam abatidos, amedrontados de continuar a caminhada cristã. E como muitos hoje também, em alguns lugares, estão sendo levados de repente a querer negar a caminhada com Jesus devido ao perigo de morte que eles correm, as perseguições que eles estão sofrendo. Para nós aqui é difícil às vezes a gente ter essa consciência, sentir isso na pele, porque vivemos num ambiente favorável. Mas há muita gente, e há muitos também entre nós, no nosso tempo aqui no Brasil, que sofrem, padecem perseguições terríveis, porque todos quanto querem viver piedosamente, a palavra de Deus fala que sofrerão perseguição. Por isso a vida do crente, quando ela não incomoda, ela é algo socialmente muito, politicamente correto, tem alguma coisa errada. Porque o cristianismo por si só, ele suscita o mundo das trevas para nos odiar. Mas não temamos se formos perseguidos e até se perdermos a vida. Porque o Senhor, em Cristo Jesus, já vingou todos que caminharam e caminham em fidelidade a Ele. Então o verso 7 vai dizer: ouvi do altar que se dizia certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Toda a criação glorifica a Deus quando Deus derrama o seu juízo final sobre a terra. Porque parece que está uma locomotiva desgovernada que ninguém está comandando esse mundo. Do jeito que aqueles que têm tido a oportunidade de cuidar das pessoas têm feito. Do jeito que aqueles que têm recebido o dom da vida para viver de forma honesta e glorificar a Deus com os seus corpos, com a sua maneira de falar e de agir, têm feito de uma baixeza tão afrontosa. E a imoralidade no nosso tempo chegou a níveis tão altos que até mesmo dentro das nossas casas, muitas das vezes a gente não sabe mais medir até que ponto pode ir determinadas coisas, a gente vai deixando. Porque se tornou tão forte, tão presente, que a gente já não sabe mais o que está afrontando a Deus ou não. Então, nada disso vai passar. Deus é santo, santo, santo. E Ele é justo. E Ele derrama o seu justo juízo. Aqui o Senhor vinga os seus santos. A quarta taça foi derramada sobre o sol para que ela queimasse os homens, para que ela queime os homens com fogo. O sol queime os homens com fogo. Com todo esse sofrimento, os homens, ao invés de se arrependerem e glorificarem a Deus, eles blasfemam o nome de Deus. A quinta trombeta atinge o trono da besta. As articulações malignas são desfaceladas. As artimanhas enganosas de Satanás são expostas. E aí, os beneficiados de todas essas armações malignas se sentem afrontados, se sentem prejudicados e se voltam contra Deus e afrontam a Deus. E mesmo de dor, eles mordem em suas línguas, vivendo num mundo de trevas.
eles não se convertem. Olha que loucura. Eles continuam a blasfemar ao Senhor, Criador do céu e da terra. Irmãos, os dias caminham para uma frieza cada vez maior, um embrutecimento cada vez mais intenso do coração das pessoas. Uma revolta contra as coisas de Deus. Como se Deus estivesse estragando a brincadeira das pessoas. O mundo que Deus criou, Ele que é dono de todas as coisas, acha que Ele está incomodando. E o mundo vai se organizando em torno de atacar a Deus. E é isso que nós vamos ver então aí nos versos 12 a seguir. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Há uma arquitetação diabólica que afeta os governos. Aqui é dito como 3 rãs, espíritos malignos, que têm influência sobre os governos, e da sua boca. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. Então sair da boca deles significa o quê? Filosofias, ensinamentos, palavras, pensamentos ensinamentos heréticos, mentiras, enganos contra Deus, colocando as pessoas contra o Senhor, enganando, seduzindo as pessoas, as nações. Essa é a ação que Satanás sempre, auxiliado aí pelos seus comparsas, a besta, que emerge aí da água, que são os governos, são os poderes, e a besta que emerge da terra, que aqui é descrita como o falso profeta, que são as falsas religiões, para seduzir o mundo, colocando ele contrário àquilo que Deus ensina na sua palavra. Não é bem isso não. Sempre foi essa a tática de Satanás. Não é bem isso que Deus quis dizer. As pessoas estão fazendo as Bíblias agora de acordo com o que elas pensam, para poder satisfazer as classes. Então a gente vai percebendo a quantidade de engano, de mentira que o mundo vai se tornando. A gente já tem visto isso. Esse dia eu fiquei maluco tentando entender algumas coisas na televisão ou na internet. Um falava uma coisa, outro falava, meu Deus do céu, a gente não dá conta. Agora eu estou desse lado. Aí, o quê? O quê? Então, assim, é tanta informação, tanta mentira, que você não sabe mais. Então, isso tudo é para enredar a gente, é para ludibriar a gente, colocar a gente em dúvida com relação àquilo que Deus fala na sua palavra. E se tirar a confiança de nós na palavra de Deus, conseguiu. Já seduziu a gente para as coisas que eles querem. E é isso que o diabo tem feito, com as muitas filosofias que ele tem empregado aí. Então, no meio de tudo isso aqui, eu quero destacar o verso 15, e na verdade o verso 15 vai ser o que eu mais vou destacar na nossa aplicação. Ele fala, eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Porque de tudo isso que nós estamos lendo, gente,
o que eu e você, como crente, precisamos nos apegar. É nisso que esse verso 15 está dizendo para nós. É esse o ponto que interessa para mim e para você como cristão. De fato, aqui é nós que temos que tomar as nossas providências. Às vezes você não entende muita coisa de Apocalipse. Mas eu não estou entendendo Apocalipse. Tá certo, vamos entender devagarzinho, aos poucos, vamos voltando, vamos voltando. Mas algumas coisas não podemos deixar de entender. Porque é muito claro para o nosso viver. Tá? Então, o verso 16, então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon, Morro do Megido, como às vezes é conhecido, Vale do Megido, como é conhecido às vezes, se refere a um lugar, numa região onde Israel, sempre, e outros reinos também, sempre usavam como ponto de batalha. E lá em Juízes 4, de 12 a 24, fala de uma situação de guerra, em que Israel estava bem desfalcado em relação ao oponente, que era um rei da região de Canaã, Cícera, que fez guerra contra Israel, e então Débora recebe de Deus a orientação de que deve ir à batalha, porque Deus vai vencer aquele exército. Então, ela vai chamar, né, o que era responsável para a batalha, Baraque, para eles irem nisso. E Deus, naquela batalha, vence o exército inimigo. Então, o que significa Armagedon de fato? Significa, para indicar aqui, que quando o povo de Deus está numa situação que não tem mais jeito, que a situação e parece que é irreversível, Deus entra com a sua providência e dá vitória para o seu povo. Armagedon nada mais é do que o ponto da vitória do povo de Deus e de Deus sobre os inimigos dele. Agora, isso não é em um lugar, né, de forma física, do que o texto está falando, porque é um símbolo. E todos os reis aí, verso 14, porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quem é que vai ter condição de lutar com Deus? Nenhum reino, ninguém vai pegar a arma, canhão e virar para o céu. Não existe. Então isso é a questão da filosofia, a maneira que esses governos agem para impedir as pessoas de servir a Deus com consciência, com devoção sincera, jogando um monte de rolo e mentira na cabeça das pessoas, fazendo elas andar de forma inadequada, achando que está servindo a Deus, mesmo andando de forma inadequada. Então esse é o trabalho do anticristo. Parece com Cristo, mas é uma mentira para afastar o povo daquilo que Deus chama para a gente viver. Então voltemos aí, verso 17 ao verso 21. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva e das pedras,
os homens blasfemaram de Deus, portanto o seu flagelo era sobremodo grande. Vou ter que beber uma água aqui, porque a língua já está travando. Feito está. Ou seja, chegou à conclusão. Acabou. É o fim. E aí, é um tendepá. Não tem para onde correr, não tem. E aí é mostrado o grande poder que Deus manifesta nessa hora. E é interessante a gente pensar sobre isso. Não tem o que fazer mais. Ele fala aqui do granizo caindo. Saraivada, né, chuva de granizo aqui. Quem tá acompanhando aí no sul, caiu o granizo esses dias aí, fez peneira numas casas aí, nos telhados. E agora o peso desse granizo, olha, não é brincadeira não. Pedras que pesavam cerca de 1 talento, cerca de 40 quilos, caindo do céu sobre a cabeça dos homens. Mas sobre quem, gente? A igreja? Não. Sobre os impenitentes, sobre aqueles que têm a marca da besta, sobre aqueles que têm abraçado esse sistema e têm negligenciado as coisas com Deus. É sobre esses. Imagina 40 quilos caindo na muleira de uma pessoa. Não sobra nada. E mesmo assim, com tudo isso, as pessoas não convertem. Gente, o coração do homem é duro. Ele dobra a aposta. Ele acha que ele vai vencer o Senhor. Mas aqui agora não tem mais jeito. E todo joelho vai se curvar diante do Senhor. Todo joelho. Vocês, quando assistem aqueles filmes assim, que o cara pega um espião, alguém, e castiga mesmo para ele dar o nome dos outros. Gente, os caras batem. Os caras cortam o dedo, dá choque, enfim, a cabeça do sujeito dentro da água. E a pessoa não fala, baba, morre e não fala. Aqui não vai ter isso não, diante de Deus. O homem, por mais duro que seja, vai derreter o seu coração diante do Senhor. E não tem como não confessar o nome dele. Porque Deus não permite isso. Porque ele é o Todo-Poderoso. A gente precisa ter noção dessa realidade. O homem brinca com Deus. Mas é a única pessoa que ele não deveria brincar. A gente fala, é para Deus. Não façamos isso. A gente serve a Deus em primeiro lugar, com temor e tremor, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Ele não é qualquer um. Ele é santo, santo, santo. E ele exige de mim e de você total devoção e entrega, confiança, fidelidade. Então o Apocalipse está ensinando para nós até hoje o quê? Que nós, como igreja, somos testemunhas do Senhor. Nós já não precisamos ficar com medo dessas coisas. Ele já nos guardou em Cristo Jesus. Mas a nós é requerido ser suas testemunhas. Testemunha da palavra de Deus e testemunhas de Jesus Cristo. Ou seja, da obra que Jesus Cristo fez, do evangelho que é o Senhor Jesus, no nosso caminhar. Amém? O que a gente pode tirar aqui para a gente? Muito rapidamente, eu não vou nem pontuar muita coisa, mas eu quero pontuar sobre, primeira coisa, sobre a volta de Jesus, né? Jesus, a volta dele é uma realidade. Então, para o crente, a volta de Jesus deve ser o principal pensamento que deve dominar a sua cabeça. E Jesus está dizendo no verso 15, eis que venho, como vem o ladrão. Então, eis que venho, Jesus vem. Isso é um fato. Mas a besta, ela está dizendo, por causa até do tempo que tem passado, não vai acontecer. Será que vai? Passou tanto tempo, será que Jesus vai voltar mesmo? Ele falou que vem. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente precisa estar
atento. Quando nós estamos atentos sobre a volta de Jesus, nós estamos cientes que ele vai voltar. Nós somos chamados para ficar em vigilância. Atento. A gente aguarda o nosso Senhor. Ó, o patrão vai chegar. Ah, você vai ficar deitado no sofá? Não. Ixi, até você vai lá fora, a gente não sei o quê, passa um paninho por cima para ver o que está acontecendo, né? Tanto que já estava feito, você vai lá conferir de novo, ajeita o papelzinho na mesa, né? O pezinho ali. Por quê? Você... Não, esse é muito acima de qualquer patrão terreno. Esse é o Deus que nos ama, que não mediu esforços para nos resgatar da condenação. Assumiu a nossa dívida, morreu em nosso lugar. Então, para Ele, a gente está sempre de prontidão. Ele vai voltar. Segundo, que a volta de Jesus é uma realidade surpreendente. Se a volta de Jesus é um fato, a gente sabe disso e temos aguardado isso. Agora, a gente vai ter muitas surpresas com relação à volta de Jesus. E a gente precisa estar focado. O fato de Jesus descrever a sua volta à semelhança da vinda do ladrão, não significa que o crente será pego de surpresa como aqueles que ignoram a volta de Jesus. E ignoram os avisos, né, sobre a volta do Senhor. Nada disso. Jesus está alertando os seus discípulos a permanecerem firmes na esperança, combatendo as armadilhas sedutoras do presente século. É desse tempo sedutor que Satanás, auxiliado pelos seus comparsas, está fazendo de tudo para seduzir você, eu e você, para nos distrair da missão que nós fomos designados para fazer. Então, a gente precisa ficar atento, né? O apóstolo Paulo assegura aos Tessalonicenses sobre a volta de Jesus que não seriam pegos de surpresa, né? Os crentes não serão pegos de surpresa, porque eles são do dia, né? O crente é do dia, não é das trevas, então ele está atento. O Espírito Santo testifica no nosso coração sobre as coisas que Deus está fazendo. Mas aí, se eu estou envolvido com outras coisas, eu não tenho tempo de oração, eu não tenho tempo de leitura, eu não tenho tempo de comungar com os irmãos, de estar na caminhada, atento, aprendendo junto, eu estarei completamente distraído, tomado por outros afazeres. Aí dificilmente, né, a gente pode perceber o que o Espírito Santo está fazendo, está falando e está agindo. Então, o cristão tem que estar atento diariamente para não ser surpreendido. Ele está atento com isso, ele tem prazer em estar lembrando e anunciando essa verdade. Terceiro lugar, que a volta de Jesus é uma realidade reveladora. Em que sentido? No dia da volta de Jesus, 2 eventos então vai acontecer. O primeiro é o arrebatamento da igreja. E o segundo é o juízo de Deus sobre os impenitentes aí, tá? Jesus, ele denomina aqueles que pertencem à sua igreja de bem-aventurado, ou seja, feliz porque vive de modo íntegro e em constante vigilância. Então esse é feliz porque ele está ligado na volta do seu Senhor. Não existe bem-aventurança, né, bem-aventurado, que não valoriza o estudo devocional da, oração, da palavra, a oração, a vigilância, a santificação pessoal. Jesus, em Mateus 7, 21, afirma que aquele dia será revelador, porque nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Senhor, mas eu fiz isso em teu nome. Apartai-vos de mim, maldito. Eu nunca te conheço, não te conheço. Muitos que a gente acha que estará no céu, não estará. Porque às vezes tem vivido uma vida só de aparência.
Não há conversão, não há mudança de vida, não há entrega. Não há compromisso, não está nem aí se Jesus vai voltar hoje ou volta amanhã. Não está atento com isso. Não preocupa com isso. A agenda dele não tem essa preocupação. Não é possível, meus irmãos. O cristão não está atento a essa realidade. Porque é isso que Jesus nos chama a atenção. Eis que venho, como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Não ande nu é o quê? É aquele que foi justificado por Jesus. Recebeu as vestes da justificação de Jesus. Foi justificado por Jesus. E aquele que foi justificado por Jesus se veste da palavra de Deus. É aquele que está se preparando para conhecer mais do seu Senhor e anunciar o seu Senhor. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Ninguém pode transmitir para as pessoas aquilo que não está vivendo. E essa é uma das coisas que eu fico, às vezes, assim, até chato, né? Fala assim, olha, pensa na meditação você mesmo, faz a sua devocional. É você, Deus está falando com você, por mais simples que seja, é aí que começa o seu desenvolvimento no crescimento da palavra de Deus. Se você não faz isso, tem que pôr uma interrogação no seu compromisso com o Senhor. Porque o crente quer ser encontrado vivendo ativamente a ordem do Senhor na sua vida. Para a gente ser usado, a gente precisa estar se apresentando. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. E para mim fazer isso, eu leio, eu me dedico, eu busco, eu ligo. Fala, pastor, como é que é esse negócio? Eu estou lendo aqui, a situação está assim, está assada, eu não estou entendendo. Vamos aí. E eu tenho tido umas surpresas maravilhosas. Não é surpresa, né? Porque eu sei do compromisso dos irmãos. Mas, pastor, eu quero fazer esse curso, eu quero ir aí. Vamos conversar sobre isso? Vamos sim. Amém, glória a Deus. Coisas maravilhosas. Deus está fazendo algo maravilhoso. Eu estou gostando de ver que meu coração transborda. Isso prova que Deus está agindo, despertando, fazendo um avivamento no nosso coração para a vida devocional, para o preparo para Ele. A gente vai preparar nossos filhos para estudar, sim, mas primeiramente a gente prepara nossos filhos para Deus. Nós vamos trabalhar e vamos crescer na nossa profissão, mas primeiramente nós somos uma testemunha de Jesus. Aí você pega e chama todo mundo para fazer um evento para isso, para aquilo, para aquilo outro, e você não compartilha do evangelho com ninguém. Você não passa uma mensagem. A gente precisa entender sobre isso. O que nós estamos vestindo? Será que não vamos ser pegos, não ter vergonha? Pedro fala isso, que a gente deve manejar bem. Paulo está falando. E temos que, para Timóteo, maneja bem a palavra. Insta. E Pedro vai dizer que a gente precisa conhecer para dar a razão da fé que nós professamos. Então nós não temos tempo para brincar. Não há tempo para brincar de ser crente. O dia que nós chamarmos nosso filho passar mal, ou alguém da nossa família passar mal, está morrendo. E a gente ligar num centro de emergência, e a pessoa que chegar precisar fazer como é que fala, massagem cardíaca, aquele negócio primeiro ali, e a pessoa chega e não dá conta de fazer, fala assim, eu não sei fazer, e você perceber que ela não sabe, vai ser um desespero muito grande para a gente, porque está vendo a pessoa que nós amamos ali, ó, de repente, desfalecendo, sem a pessoa que veio não dá conta de fazer, não está preparada para fazer. Nós somos a mensagem mais poderosa e mais urgente que o mundo precisa ouvir, o Evangelho. Eu e você, nós precisamos estar a postos para isso. Fora isso, a gente vai passar vergonha. Muita vergonha. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a servi-lo com compromisso, aproveitando o tempo que Ele está nos dando. O Senhor continua oferecendo oportunidade hoje, portanto, não desperdicemos
Infelizmente, vemos aí no texto que o coração humano é duro. E mesmo enfrentando as duras consequências de suas escolhas, o homem, ele esbirra, ele ficará cada vez mais fechado para Deus. E aí Jesus vem e chama a sua igreja para ficar atenta, para que ela também não seja enredada na dureza desse tempo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, para a gente orar ao Senhor, pedindo que Ele use as nossas vidas, que Ele faça um avivamento nos nossos corações, muda a nossa agenda para termos mais compromisso com Ele, para crescermos, para servi-lo, para anunciar o Teu Evangelho, com amor, porque isso é que nós fomos chamados. Nosso culto tem sentido quando nós estamos em obediência ao Senhor. Querido Deus, nós nos curvamos diante de Ti nesta hora, Pai, reconhecendo quão grande esforço o Senhor fez para nos resgatar da condenação. Ó Jesus, para nos tirar da ira, de sermos fulminados na ira, na justa ira do nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor se colocou no nosso lugar, o Senhor se enfiou na nossa frente, assumiu os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver e poder te servir e participar do teu governo, do teu reino. Nos transportasse do reino das trevas para o reino do Senhor, o reino maravilhoso. Ah, Pai querido, que o Senhor nos encontre vigilantes, que nossos corações estejam inflamados da expectativa da volta do Senhor. Pai, no nome de Jesus, aquele coração que está frio, aquela fé que está minguada, aquelas pernas que já estão trôpegas, frouxas, e não conseguem, ó Deus, se colocar de pé. Visita-nos nessa hora, Senhor, e traga um avivamento em nossos corações, em nossas vidas. Para que o Senhor nos encontre, Senhor Deus, em plena dedicação a Ti, para a Tua glória, só para a Tua glória. Precisamos de Ti, Senhor. Sem a Tua força, sem o Teu agir, sem o mover do Teu Santo Espírito, nós não podemos avançar. Ó Deus, nos encontre, transforma nossas vidas, abençoe a nossa igreja. Aquele que agora está se rendendo aos Teus pés, Senhor Deus, usa-o, sustenta-o para a Tua glória. Amém. Amém.